Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem está feliz nesta noite? Aleluia. Faltou muita gente nesta noite, né? Noitinha fria, mas importante que Deus ele se faz presente, né? Deus, a palavra de Deus fala que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu. Aleluia. Eu já agradeço a Deus por esta oportunidade. Agradeço ao nosso pastor Fabiano por esta oportunidade de poder estar aqui falando de Jesus. Sabemos que não é fácil pela responsabilidade da sua palavra, mas confesso que é muito maravilhoso. Inclusive quando eu me lembro de onde Deus me tirou, né, de onde hoje mesmo publiquei algo ali no Facebook que Deus me tirou de um local, na vida que eu me encontrava, na vida que eu levava, que muitas das vezes nem eu mesmo acreditava mais em mim. Mas Deus, Ele acreditou. E assim também eu creio também que foi na vida de cada um dos irmãos. Por isso nós estamos aqui nesta noite. Deus ele tem preparado este momento para nós adorá-lo nesta noite. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas. A palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Eu fiz algumas anotações aqui. Eu costumo muito fazer esboço, porque quando eu faço esboço eu acabo ficando preso, acabo me atrapalhando muito, porque eu gosto mais de dar lugar, dar liberdade para o Espírito Santo. Aleluia. Lucas 8. Gosto da liberdade para o Espírito Santo, até mesmo porque Deus ele sabe cada coisa que tem acontecido na vida de cada um. No seu, eu não conheço a vida dos irmãos, conheço de alguns, da minha esposa, aleluia, mas não estou 24 horas, aleluia, com os irmãos, mas Deus está. Deus ele sabe de todas as coisas. Lucas capítulo 8, nós vamos estar falando nesta noite acerca da parábola, aleluias, a parábola do semeador. Lucas 8, a partir do versículo 4, vamos estar lendo alguns versículos, amém, irmãos? Vai dizer assim, ó, a parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: o semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava caiu alguma junta do caminho, e foi pisada, e as aves do céu comeram, e outras caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois não tinha umidade, e outras caiu entre espinhos, e crescendo com elas os espinhos a sufocaram, e outras caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os irmãos podem tomar o vosso assento, glorificando o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vou estar orando, que o irmão já tem orado. Eu creio no poder da oração do nosso irmão. Aleluia. Essa oração simples, porém uma oração muito poderosa. Eu creio, já tenho sentido a presença de Deus neste lugar. Desde quando eu cheguei aqui, Deus ele se manifestou neste lugar, aleluia, fortemente, através das oportunidades, através do louvor, aleluia. Quem está, aleluia, sensível à voz do Espírito, quem está sensível, aleluia, ao toque do Espírito Santo, sentiu como Deus tem se manifestado neste lugar, aleluia. Quando nós entramos num ambiente como esse, nós sabemos, aleluia, como nosso pastor Adriano costuma dizer, quando nós viemos à igreja, nós entramos dentro da igreja. Qualquer um pode entrar dentro da igreja, até um cachorro pode entrar dentro da igreja. Agora quero ver entrar no culto, porque no culto entra aqueles, aleluia, que adoram o Pai em espírito e verdade. No culto entra aqueles que não têm lugar para o adorar. No culto entra aqueles, aleluia, que não observam a maneira que o irmão, aleluia, canta, a maneira que o irmão prega, mas, aleluia, mas está sensível, aleluia, à voz do Espírito Santo. Para entrar no culto, aleluia, tem que abrir o coração para o Senhor, porque no livro de Apocalipse 3:20 vai dizer que és que eu estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta para mim, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo, pois o Espírito Santo é educado. Mas nós temos que abrir a porta do meio do seu coração, para, aleluia, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
passagem aqui onde nós acabamos de ler é a parábola do semeador. Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele costumava pregar, aleluias. Foi um dos maiores pregadores, aleluias, que passou aqui por esta terra. Os maiores evangelistas que pregavam a sua palavra. Ele usava parábolas para poder explicar a sua palavra que ele pregava. A palavra vai dizer que ele estava ali, aleluia, pregando e tinha uma grande multidão e tinha os seus discípulos. E toda vez que ele estava pregando, aleluia, ele usava parábolas. Ele traçava, aleluia, as coisas, verdades deste mundo físico, para que nós pudéssemos entender sobre o que ele estava falando do mundo espiritual. E aqui ele estava falando uma palavra tremendamente, aleluia, neste momento, pregando para todos, aleluia, só que poucos entenderam o que Jesus estava pregando. E muitas das vezes na nossa vida é assim, às vezes nós entramos dentro da igreja, às vezes nós ouvimos um pregador pregando, às vezes nós ouvimos a voz de Deus através do louvor, e muitas das vezes, aleluia, nós não queremos entender a mensagem. Muitas das vezes, aleluia, nós realmente também não entendemos. Só que muitas das vezes, aleluia, nós não fazemos como esse discípulo que nós vamos ver aqui nesta noite. Jesus, ele está pregando, aleluia, sobre a parábola do semeador. Ele vai falar, aleluia, que esta palavra aqui onde nós acabamos de ler, que a semente, o semeador saiu a semear a sua semente. A semente é a palavra de Deus. O semeador é o pregador, é aquele que faz, aleluia, a vontade de Deus. Ele sai a semear. E Jesus, ele está pregando, ele vai falar sobre as sementes, que o semeador, ele lança a sua semente, e a primeira semente, aleluia, ela cai, as primeiras que ele semeia, cai sobre o solo. Só que a palavra de Deus vai falar também que vem os pássaros, aleluia, e come aquela semente. Ele vai falar sobre a segunda semente, que ele vai lançar, aleluia, e vai cair sobre as pedras. A segunda semente cai sobre as pedras. A terceira semente, ela cai entre espinhos. Aleluia. E a quarta semente é as que caem em boa terra. E são essas que produzem. Só que quando Jesus estava pregando, poucas pessoas estavam entendendo, inclusive os seus próprios discípulos. Como eu já tenho dito, às vezes também é normal para nós. Às vezes nós abrimos a Bíblia, nós lemos, nós não entendemos um versículo. Só que nós esquecemos, aleluia, da humildade de perguntar ao Senhor: Senhor, revela para mim esta palavra, Pai. Pai, o que o Senhor quer falar comigo nesta palavra? Aleluia. Muitas das vezes, quando é uma correção, aleluia, muitas das vezes nós apontamos para o nosso irmão: essa palavra não é para mim não, essa palavra pode ser para fulano, pode ser para ciclano. Só que muitas das vezes nós não pegamos esta palavra. E esse discípulo, quando ele estava em particular com Jesus, depois de ter pregado esta mensagem, ele vai perguntar para Jesus, ele vai falar, aleluias, ele vai falar aqui em diante, onde nós acabamos de ler, no verso 9 vai dizer: e seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E que és? E ele disse: a vós vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas a outros por parábola, para que vendo não vejam e vindo não ouvindo. Aleluias. Aí Jesus agora vai começar a explicar a parábola para eles. Ele vai perguntar, e Jesus vai falar que a primeira semente, aleluias, ele vai falar: esta pois é a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que semeiam os que estão junto do caminho, estes são os que ouvindo, e depois vem a tentação e tira ali do coração a palavra, para que não se salve crendo. Olha que forte. Quando nós meditamos dentro da palavra do Senhor, às vezes nós queremos entrar no culto, nós queremos ver reteté, nós queremos ver pregador pulando, rodando, rodopiando, falando em línguas estranhas, mas muitas das vezes nós nos guardamos a palavra do Senhor na tábua do nosso coração. Muitas das vezes nós não estamos com nossos ouvidos atentos ao que Deus está falando, para que nós venhamos praticar a palavra dele. Aleluias.
Aí como você veja como é forte, a primeira semente caiu junto ao caminho e foi pisada, aleluias, e foi pisada e as aves do céu comeu, aleluias. Aí ele explica esta daqui, que é que caiu junto ao caminho. Estas são as que ouviram e depois vê o diabo e tira ali do coração. Essas são as primeiras sementes que ele lança à terra, fica sobre o solo. Muitas das vezes somos nós, quando nós não pegamos a palavra do Senhor, não guardamos na tábua do nosso coração, nós ouvimos a palavra do Senhor aqui dentro, mas quando nós saímos lá para fora, o inimigo, a palavra diz que ele está ao nosso derredor procurando a quem tragá-lo. Quando nós não praticamos a palavra do Senhor, não colocamos em prática, aleluias, aí acontece isso, nós estamos sujeitos a perder a nossa salvação. Por quê? Porque nós deixamos de crer na palavra do Senhor. É no momento que o inimigo ele tira a palavra de Deus do meio do seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembrei quando eu estava lendo esta passagem, que fala que são os que estão junto ao caminho. E me veio a memória do cego Bartimeu. Ele estava à beira do caminho. Ele estava à beira do caminho, aleluias. Quantos nesse momento não se encontram à beira do caminho? Quantos não estavam aqui como nós estamos aqui, aleluia, nesse momento, falando do amor de Jesus, ouvindo a palavra, pregando a palavra, fazendo a obra de Deus? Quantos não estavam, não passou por esse púlpito aqui, pregando a palavra de Deus e hoje se encontra à beira do caminho? Por quê? Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Às vezes a pessoa quer dizer que Jesus é o culpado. E muitas das vezes o culpado somos nós mesmos, porque nós não pegamos a palavra dele, não praticamos a sua palavra. Como o Deus usou a boca do nosso pastor Fabiano para pregar aqui, para falar no culto anterior. Aleluia. Aleluia, Jesus. Só que o cego Bartimeu, irmão, ele estava à beira do caminho. Só que Jesus chegou para aquele homem. Ele estava à beira do caminho, só que ele não parou de clamar. Ele estava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Quantos nos estão afastados da presença de Deus, aleluia, clamando, aleluia, mas também, do mesma maneira que tem muitos clamando, quantos não estão ali, aleluia, aleluia, contente, aleluia, da maneira que estão, aleluia, afastados da presença de Deus. Quanto que estão, aleluia. Nós temos que clamar, irmãos. Nós temos que clamar ao Senhor, aleluia, quanto da mente da sua parentela, que não estão aqui entre nós, quanto da mente da sua parentela, aleluia, que muitas das vezes já chegou até na casa do Senhor, aleluia, mas hoje se encontra à beira do caminho, hoje se encontra, aleluia, talvez como o cego Bartimeu, à beira do caminho, aleluia, mas nesta noite eu e você estamos aqui. Eu não sei a maneira que você se encontra, aleluia, mas não contando com pouca força, mas nós estamos no local certo, aleluia, onde o Senhor deu na bênção, aleluia, Senhor, Aleluia. Glória. aleluia, Senhor, Glória. glória a Deus. Aleluia. É muito forte essa palavra. Depois o irmão medite na sua casa, porque assim o Espírito Santo ele vai ministrar mais no seu coração, que eu não consegui, aleluia, fazer com que os irmãos venham compreender, aleluia, nesta noite, porque uma palavra pode mudar muita coisa, mas só que o Espírito Santo ele vai falar dentro do coração de cada um. Aleluia, Jesus. Aí aqui ele vai explicar sobre a segunda semente, a semente que caiu sobre pedras e nascida secou-se, pois não tinha umidade. Ele vai explicar aqui no versículo 13, no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 13, ele vai dizer: e as que estão sobre pedras, estas são as que, ouvindo a palavra, receberam com alegria, mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo, e no tempo da tentação se desvia. Olha que forte. Por que nós vemos pessoas se desviando? Pessoas que estavam fortemente na presença de Deus, aleluia, só que hoje não se encontram mais, aleluia. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, se eu não me engano, no livro de Efésios 6,10, que diz para que nós venhamos se revestir de toda a armadura de Deus.
para que possais resistir o dia mau. Ele nunca falou que o dia mau não viria. Apenas ele falou que é para que nós ficássemos preparados, para que quando o dia mau chegasse, nós está firme na presença dele. Agora, quando eu li este versículo, imediatamente também me veio à memória também a Jó, no livro de Jó, lembrando do capítulo 14, do verso 7, que vai falar, aleluias. A Bíblia vai relatar que Jó era como se fosse uma árvore cortada, irmão. Jó, aleluia, perdeu tudo. Jó, aleluia, perdeu o filho. Jó perdeu, aleluia, o seu servo. Jó perdeu a sua riqueza. Jó perdeu todos os seus bens materiais, irmão. Aleluias. Pela própria permissão de Deus. Satanás vai lá e tira tudo de Jó. Aleluia, Jó ficou como se fosse uma árvore cortada. Imagina eu e você, aleluia, nós estamos na presença de Deus. É gostoso não adorar quando nada falta, quando tem tudo, quando tem porta de emprego aberta, aleluia, quando está tudo bem, quando tem ninguém enfermo, aleluia. Eu quero ver adorar na mesma intensidade, aleluia, quando está tudo dando errado, quando está tudo dando para trás, aleluia, eu quero ver, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, aí eu quero ver, é realidade, é realidade. Só que às vezes nós deixamos de orar quando estamos nas fases boas da vida, porque nós esquecemos que também em outro momento, em outra hora, pode vir as fases ruins, e nós deixamos de orar, deixamos de nos preparar, aleluia, a diversidade da vida vem, aleluia, com uma força tão grande, que se nós não tiver raiz, arranca nós e tira nós logo longe da presença de Deus. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Eu quero ver arrancar da presença de Deus um crente que tem raiz. Eu quero ver arrancar. Pode vir Satanás, pode vir o inferno, mas eu quero ver arrancar. Eu quero ver arrancar porque Deus permite. Deus permite porque Deus sabe a maneira que você se encontra na presença dele. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pode até balançar, pode até cortar a árvore pelo meio, pode tirar os galhos, pode tirar tudo dela, pode deixar ela limpa, mas se tiver raiz, oh meu Deus, aleluia, 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 santo é meu nome, Senhor, aleluia, oh glória, Satanás ele faz de tudo para tirar nós da presença de Deus. Você acha que é fácil? Principalmente para quem tem chamado. Foi aleluia, foi adorado nesta noite aqui, com a chamada de Deus. Ela vem, aleluia, Jesus. Ela é acompanhada de sofrimento, irmão, porque não é fácil. Quem tem chamado de Deus, irmão, que tem chamado, aleluia, o inimigo ele luta mais ainda para tirar da presença. Por quê? Porque se tirar da presença é várias almas, irmão. É várias almas que tira junto da presença. Quantas pessoas que tem espelhado em você, quantas pessoas, aleluia, que muitas das vezes você nem sabe, que você passa para vir adorar o Senhor, e a pessoa fala, aleluia, um dia você é que nem aquele varão ali, ó. Um dia você é que nem aquela varoa. Se Deus me permitir, um dia eu vou estar lá, aleluia. Aleluia. E às vezes, irmão, a gente pensa que a gente não está ganhando almas, só que é tudo no tempo certo de Deus, tudo na hora certa de Deus. Aleluia. O inimigo ele faz de tudo para nos arrancar da presença de Deus. Por quê? Porque ele sabe. Ele muitas das vezes ele acredita mais no nosso chamado do que nós mesmos. Por isso que ele faz de tudo para nos atirar longe da presença de Deus. E aqui é o lado oposto. O lado oposto desta semente que caiu entre as... Aleluias. Esta semente que caiu entre as pedras. Aleluias. Porque ele fala assim: e os que estão sobre as pedras, esses são os que ouvindo a palavra de Deus e recebendo com alegria, como não tem umidade, crescendo por algum tempo, e na tentação se desvia. Este lado de Jó é o lado oposto. É o lado oposto. Porque a palavra está dizendo que quando a pessoa não tem umidade, simboliza a presença de Deus. É a busca pelo Espírito Santo. Aleluias. Aí o que acontece? A gente acaba saindo da presença de Deus. Aleluia!
acaba saindo da presença de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes o foco não está nele, está naquilo que Ele pode proporcionar. E que Ele pode nos dar do melhor, irmãos. Só que primeiramente nós temos que fazer como diz na sua palavra em Mateus 6,33. Mas primeiro buscais o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus, as demais coisas acrescentadas. Eu passei, os irmãos aqui sabem, eu passei 4 meses afastado, que eu fui operado, sofri um acidente de moto. Dentro desses 4 meses aí eu não estava recebendo pela empresa, pelo INSS por nada. Só que eu estava buscando o reino. Então as demais coisas foram acrescentadas na minha vida, da vida da minha família. Deus não deixou perecer, Deus não deixou faltar nada. Por quê? Porque eu estava buscando o reino. Quem busca o reino tem que ficar em paz. Fica tranquilo. Já estou finalizando, porque não é de muito falar, é de ouvir e guardar na tábua do coração. E vai dizer aqui, ó, a terceira semente. Esta e caiu entre os espinhos e crescendo e sufocaram. Ele vai explicar esta semente no versículo 14. Ele vai explicar para o seu discípulo, vai falar: e a que caiu entre espinhos, estas são as que ouvindo e indo adiante a sufocaram com os cuidados e riqueza e deleite da vida, e não deram fruto com perfeição. Você veja como eu fiz tracei um paralelo com a segunda semente, com a vida de Jó, porque ela não tinha raiz. E Jó foi uma árvore cortada, e Jó permaneceu na presença de Deus, porque Jó tinha raiz. Jó perdeu tudo e permaneceu. Alguns pregadores pregam que Jó não murmurou, que Jó não falou nada. No primeiro capítulo, certamente Jó não murmurou. No segundo também não, que Jó ficou enfermo. Mas nós vamos ver alguns momentos Jó murmurando contra Deus, amaldiçoando o próprio dia do seu nascimento. Por quê? Para mostrar para a gente que não é fácil. Não é fácil. Só que mesmo assim não cabe a nós desistir. Aleluias. E também não é diferente, também quer ser um paralelo com esta terceira semente, que imediatamente quando eu estava lendo, aleluia, eu lembrei da passagem de Jesus Cristo, que ele fala que nesta semente aqui são aqueles que cresceram entre os espinhos e a sufocaram com as riquezas, com os cuidados desta terra. Jesus Cristo, ele foi tentado. Satanás, ele chega para Jesus. Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, então Jesus é guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Aparece a ele o tentador, Satanás, e Jesus, tendo fome, ele fala para Jesus: pega esta pedra e transforma em pães, se tu é realmente o Filho de Deus. Ele tenta Jesus. Na terceira tentação, Jesus vai falar para ele que nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na terceira tentação, ele vai falar para Jesus: se atira lá embaixo, porque está escrito: ao Senhor teu Deus ele ordenarás anjos ao teu redor para te tomar pelas mãos, para que tu não tropeces em alguma pedra. Vai confundir Jesus com o Salmo 92. Aí na terceira tentação, ele vai levar o nosso Cristo ao alto monte, e ele vai mostrar todos os reinos e a glória do mundo, e vai falar para Jesus: se tu prostrado me adorar, tudo isso te darei. Aleluias. E Jesus vai falar: sai de ré, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus somente a Ele servirás, somente a Ele adorarás. Aleluias. E Jesus foi tentado. Para ele foi oferecido toda a riqueza do mundo, para ele foi oferecido tudo bom e do melhor. Quantas das vezes a tentação não vem na minha e na sua vida para querer nos lançar fora da presença de Deus? Como ele vai explicar nesta terceira semente, aleluias, que ela, aleluias, esta semente, ela não consegue, ela morre sufocada entre espinhos. É isso. Os espinhos, eles são os cuidados, eles são as coisas da terra, as coisas da vida, as preocupações do dia a dia. Aleluias. Muitas das vezes, por nós estar com a porta de emprego fechada,
Muitas das vezes, aleluia, por ter alguém da nossa família enfermo. Por muitas das vezes algo não sai da maneira, aleluia, que nós desejávamos. E muitas das vezes, aleluia, o inimigo sopraram bem no seu ouvido. Mas você vai continuar adorando esse Deus aí, esse Deus que diz que está cuidando de ti, aleluia. Só que muitas das vezes, quando o nosso coração, aleluia, está ligado nas coisas terrenas, nas coisas materiais, aleluia, o que acontece é que muitas das vezes a gente acaba saindo da presença de Deus por causa de bens materiais, por causa de riqueza dessa terra, aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o nosso Cristo veio, irmãos, como homem. Ele veio como homem, foi tentado como homem. Aleluia, para mostrar que eu e você também conseguimos vencer. Da mesma forma que ele venceu a tentação, eu e você também podemos vencer. Da mesma forma, aleluia, que ele mostrou que o foco, aleluia, não era bem materiais, mas era espiritual. Eu e você também podemos colocar o nosso foco no espiritual, naquilo que é eterno. Aleluia, porque se eu e você buscar, aleluia, pela fita, aleluia, quando chegar o momento da sua partida, o que é físico vai ficar. Aleluia, meu Deus, aleluia, Glória. aleluia, Glória. Deus de poder e glória. Aleluia. Essa mensagem não é uma mensagem de oba-oba, de reteté, de pula-pula, mas é uma mensagem de edificar, que é tempo de nós edificar a nossa fé na presença de Deus. Não é tempo de nós se emocionar dentro da casa de Deus e depois nós saímos daqui emocionado. E hoje a gente faz o melhor culto da nossa vida. Quando depois nós não quer mais, o que adianta aparecendo meninos na fé, irmãos. É tempo de nós firmar nossa fé em Deus. É tempo que o momento difícil está para vir. Pode ter certeza disso. Sabe por quê? Porque está tudo escrito, irmão. Está tudo escrito em Mateus 24. Está tudo escrito que no final dos tempos que haveria guerra, rumores de guerra, e tudo que está escrito está acontecendo, tudo. Eu não vou entrar nesse detalhe. Depois o irmão pega a sua Bíblia e medita em casa, porque se eu entrar nesse detalhe eu vou passar do horário. Mas os irmãos meditam em casa, porque esta aqui é a mensagem para edificar a sua vida, a minha e a sua vida. Por quê? Porque a terra é o nosso coração. A terra é o nosso coração. A maneira que está o nosso coração, se nós tiver o coração trancado, pode vir o maior pregador pregar a palavra de Deus aqui. Deus pode usar ele de toda forma, mas se o seu coração não tiver, aleluia, aberto para a voz do Espírito Santo de Deus, de nada adianta, porque você vai ficar, aleluia, você pode pular, você pode até sentir fortemente a presença de Deus, aleluia, só que depois chegar lá fora, você não vai lembrar, você não vai praticar a palavra de Deus. Por isso que nós temos que abrir nosso coração. Por quê? Porque o que faz nós praticar não é de nós, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fortalece. Nós abrimos nosso coração, nos enche da palavra de Deus, nos enche do Espírito Santo, chega lá fora, Ele nos fortalece contra, aleluia, contra o pecado, Ele nos fortalece, aleluia, contra as propostas do inimigo, Ele nos fortalece, aleluia, contra toda a adversidade da vida, aleluia, nos fortalece mesmo quando está tudo dando errado, quando você está dentro do cenário parece que é de derrota, Ele nos fortalece. Por quê? Porque o nosso foco está, como falou na palavra aqui nesta noite, o nosso foco está em cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, tudo que Ele contém, e não da criatura. O nosso socorro, meu e o seu socorro vem do Criador. E assim eu agradeço esta rica oportunidade, as palmas ao Senhor.